É bizarro, um absurdo, né? Absurdo isso. Ah, não sei, né? Não sei se é verdade. Uma cortina de fumaça, desviar o foco das críticas em cima do Pedrinho. Meu amigo, o que está acontecendo no Vasco passa de todos os limites. Uma denúncia de sequestro ao presidente Pedrinho, intervenção da polícia, clima de guerra na torcida e uma crise que vai muito além do futebol. Isso aqui virou caso de polícia, literalmente. Vamos falar a real, sem filtro. Atenção, tá? Um plano que foi descoberto para sequestrar o presidente do Vasco, Pedrinho. Foi a própria delegacia anti-sequestro, né, Ana Beatriz Lourenço, que alertou o Pedrinho, né? Segundo a Polícia Civil, a delegacia recebeu uma informação anônima, uma denúncia anônima sobre um plano de sequestro ao presidente do Vasco. Ainda segundo essa informação, Pedrinho seria sequestrado ainda nesta semana, quando estivesse saindo do clube. Ele foi alertado pela polícia ontem, recebeu essa informação e a orientação dos policiais é de que ele reforce o esquema de segurança dele. O portal GE conversou com o Pedrinho, ele informou que ele está sabendo dessa investigação e confia na punição dos culpados. Pedrinho lembrou que já tinha recebido ameaças de morte em novembro do ano passado. Ele também mencionou uma outra situação que aconteceu recentemente, foi quando ele foi exposto na internet. Ele revelou que um influenciador expôs o endereço da casa dele nas redes sociais e Pedrinho comentou agora que as pessoas estão ultrapassando todos os limites. Ele nas redes sociais pediu lixamento, passou o meu endereço. Por coincidência aconteceu um episódio no meu condomínio, que eu acredito que não tenha nada a ver com ele, mas aconteceu um episódio muito suspeito. E quando eu soube que ele fez isso, eu já associei. Em nota, o Vasco da Gama também se manifestou, disse que está colaborando com as investigações. Você acredita nessa história de tentativa de sequestro? Ou acha que pode ser uma cortina de fumaça da diretoria para desviar o foco da crise absurda que o Vasco vive hoje? Comenta aqui embaixo. E eu sei que tem muita gente que num primeiro momento torce o nariz e fala, tô achando estranha essa história. A gente tá muito vacinado, a gente como brasileiro. É tanto golpe, é tanta pilantragem, é tanta sacanagem, é tanta mentira, que a gente pensa, não sei, né? Não sei se é verdade. Se você acha que alguém plantou essa história, sei lá com qual objetivo, uma cortina de fumaça, desviar o foco das críticas em cima do Pedrinho, essa pessoa estaria incorrendo num crime. Eu não acredito que alguém seria burro a esse ponto. A coisa está muito inflamada. Quando você vê um clube em má fase, uma equipe passando por uma crise, uma eliminação dolorosa, uma derrota feia num clássico, quantas vezes você já não viu comentários do tipo, só vai resolver na hora que sair alguém aí morto? Você já deve ter ouvido, né? Não, para resolver o problema do meu clube tem que ser no sangue, tem que ser na porrada, cansamos de ouvir. Então é um discurso que vai escalando. E aí é o que eu sempre digo, né? O camarada vai vendo que a corda tá esticando. Aí ele vai esticando um pouquinho mais. Aí ele vai esticando um pouquinho mais. Então tá dando bom. Ele vai esticando um pouquinho mais. Chega uma hora que dá ruim. Então eu, de maneira alguma, seria irresponsável a ponto de... não, isso é mentira, isso é cortina de fumaça. Entendo quem pense dessa forma. Até porque eu sei que existe um desgaste muito grande do Pedrinho com parte da torcida do Vasco. Isso é uma tentativa de intimidação. Eu acho que deve estar batendo um arrependimento do Pedrinho tão grande, cara, porque ele sai da posição de um comentarista respeitado para um dirigente que passa por esse tipo de situação, cara. Imagina o que é você receber uma ligação da Polícia Civil dizendo, olha só, tem um plano para te sequestrar, um suposto plano, a gente tá descobrindo se é verdade ou não, um suposto plano para te sequestrar. Se cuida aí, irmão, fica de olho aí. Vamos cuidar dessa segurança aí. Cara, presto aqui minha solidariedade ao Pedrinho, porque independentemente da gestão do Pedrinho não ter atingido os objetivos, não estar à altura dos desafios do Vasco hoje, não está, e realmente não tem estado, isso é uma coisa. Outra coisa é esse tipo de situação aqui. Isso é intolerável, inaceitável. Força pro Pedrinho aí. A esfera policial entrando no futebol. Que coisa de maluco, né? E não é a primeira vez que Pedrinho é ameaçado. Em 2023 já teve ameaça grave. E agora, até o endereço do cara circula em rede social. Isso é futebol ou é guerra? É bizarro, um absurdo, né? Absurdo isso. O Vasco tá na zona do rebaixamento, tá muito mal. Vai ter time grande caindo. Aí você tem um Grêmio, tem um Inter, tem o Vasco e tem o Santos.
É um desafio para ele e para o Vasco, mas eu acho muito preocupante a situação do Vasco. Assim, o time, mesmo já tendo sido rebaixado outras vezes, o Vasco, quando entra no rebaixamento, o que eu falo? Time grande na zona do rebaixamento é um elefante na areia movediça. Tem que ter um guindaste para arrancar. Um time que entra para brigar, ele sabe que a realidade dela é essa, que em algum momento ele vai estar próximo do rebaixamento e ele vai ter que saber lidar com isso. E o Vasco, por mais que já tenha sido rebaixado antes, nunca vai aprender a lidar com isso, que é um time grande, cara. É o contrário, o Vasco é um trauma. O torcedor não aguenta mais. Quando o cara olha e fala, meu Deus do céu. E houve uma expectativa muito falsa da SAF, né? Sim. Quando vê a SAF, agora nunca mais, nossa, que maravilha. E nada, continua. Não mudou nada. Acho que piorou até. Piorou porque você queimou já um cartucho, que era virar SAF, para tentar sair do buraco. Você continua lá, esse cartucho já foi queimado. Né? E o Pedrinho, que era um comentarista, que falava muito de futebol, de parte de tática, campo e bola, tudo que eu estou fazendo não funcionou. Primeiro, o Felipe, como braço direito. O Felipe foi um ótimo jogador, como técnico não se provou até hoje, nos times que treinou, times pequenos no Rio, e no Vasco, quando foi interino. Contratações, por exemplo, o Vasco contratou o Felipe Coutinho pelo histórico dele, que é muito bonito, foi aluno da escola do Vasco, o Vasco tem uma escola mesmo, lá dentro de São Januário, estudou lá, foi alfabetizado lá, cria do clube, ama o clube, legal, mas um jogador muito caro, pelo que ele pode entregar. Ele já vinha com questões físicas há muito tempo. O Vasco dessa situação, acho que deveria ter um time mais equilibrado, coeso, operário, do que ter. Não adianta ter uma estrela, duas ali, um jogador mais caro, que não decide mais. Ele pode decidir um jogo, tem um momento, mas é muito pouco. E nesse momento, assim, eu vejo o Vasco muito sem perspectiva. Está num momento bem delicado. Mas esse caso agora, que é um caso apavorante, pelo amor de Deus, só o que faltava. A crise no Vasco da Gama extrapolou os gramados e virou caso de polícia. A má fase do time deixou o presidente do clube diretamente na mira dos torcedores, que pedem a saída dele. Só que dessa vez as cobranças foram além das 4 linhas. É um absurdo sequestrar alguém tão gigante assim, que nem uma pessoa do Vasco. Mesmo que o time não seja aquelas coisas, mas né, uma ameaça assim desse nível não tem cabimento. Quanto ao plano de sequestro contra Pedrinho, o Vasco disse que está colaborando com o trabalho da polícia. O Vasco não tem paz dentro e fora de campo. A SAF não entregou o que prometeu. A torcida está esgotada. E agora o clube vira pauta da delegacia anti-sequestro. Isso é o fundo do poço. Deixa o like. Compartilha esse vídeo com aquele vascaíno que tá de saco cheio e se inscreve no canal. Porque aqui a gente não passa pano.